devagarinho. E vamos esquentando os motores, porque assim, tem tanta coisa para falar do Igor, que eu não sei nem por onde começar. Então vamos começar por um seja bem-vindo, Igor! Estamos aqui em mais um podcast do nosso Café Tá Pago, com mais um supervisionário aqui. Hoje temos o nosso convidado, Igor Karastan Noboa, diretamente do Brasil, aqui para Portugal, para revolucionar aqui as nossas teorias, desconstruir aqui um monte de ideias que nós temos em relação ao uso da inteligência artificial, o uso das tecnologias dentro da sala de aula. Estou animadíssima para começar esse papo, porque tem tanto assunto para falar da trajetória do Igor, dos livros, de como está sendo essa trajetória. Então, Igor, seja bem-vindo. Obrigado, Marina. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Bom dia, boa tarde, depende da hora, né? Bom da internet que pode ser até de madrugada, a pessoa está assistindo. Exato, se você está de madrugada aqui. Tá sol aqui, hoje tá favorável. Tá claro aqui, mas pode ser noite. Que incrível, é isso aí. Igor, eu queria que você começasse aqui contando um pouco quem é você, da onde você vem, um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, para o pessoal entender um pouco por onde esse nosso papo vai começar, porque tem muita coisa bacana aqui para a gente falar. Legal. Meu nome é Igor, né? Como a Marina disse, eu sou historiador, eu me formei pela Universidade de São Paulo, entrei em 1999, quando eu tinha 17 anos, e fiquei lá fazendo depois da graduação mestrado na área de História, depois doutoramento na área de História também lá na Universidade de São Paulo, orientado pelo professor Marco Silva, que era o chefe da cadeira de Metodologia de História. E aí, na época, eu trabalhava lá na pesquisa historiográfica, né, com questão da ficção, usar a ficção científica como documento histórico, né, que na época, começo dos anos 2000, não era tão comum falarem de filmes, de ficção científica, horror, não era... Hoje é muito mais comum terem mais análises disso, na época não era tão comum, mesmo no exterior, era algo meio, às vezes, específico da área do pessoal de cinema, mais coisa nichada, né? Tinha algumas pesquisas na área de história, só que ainda eram muito simples, né? E eu pude pegar o boom do DVD, de ter acesso com a internet também, que era algo que as pesquisas que tinham feito na década de 90, na Universidade de São Paulo mesmo, não tinha muita dificuldade de arrumar os filmes, de ter acesso a documentos de produção, ainda mais estando no Brasil, né? E você estudou sobre guerras, né? Sobre a Guerra Fria, né? Então eu peguei o contexto da Guerra Fria, fazendo uma releitura dos filmes, que é o período que a ficção científica se consolida no cinema, né? Nos anos 50. É um dos símbolos da década de 50, a ficção científica no cinema. Então eu fiz esse tipo de análise relacionando com a Guerra Fria no mestrado. E depois, continuando essa pesquisa, no doutoramento eu fui para a televisão, né, pesquisando a série Além da Imaginação, ou Quinta Dimensão, aqui em Portugal. E também foi uma série muito importante para a história da televisão, trouxe os espíritos das revistas Pulp, que existiam nos Estados Unidos, e foi um sucesso mundial, e até hoje é um referencial aí para várias séries, né? Então eu fiz esse estudo, e em 2019, então 20 anos depois de ter entrado na Universidade de São Paulo, eu completei o meu doutoramento lá na Universidade de São Paulo, na área de História. E aí, legal, nesse meio tempo, em 2008 eu entrei para trabalhar na Rede Pública Municipal de São Paulo. Como professor? Como professor de História. Eu tinha tido uma experiência em 2007, dando aula de inglês na aeronáutica, para uma escola que prestava serviço para a aeronáutica, que a escola originalmente era do Rio de Janeiro, só que ela teve um problema, ela fechou, perdeu o contrato, e aí eu fui trabalhar na prefeitura. Né, passei no concurso público. Legal. E eu ainda tenho esse vínculo até hoje com a Secretaria Municipal de Educação, como professor de História, isso. Que hoje é onde você ainda atua. Isso, na mesma escola, desde 2008, tudo certinho. E aí nesse meio tempo, quando fazia pesquisa, estava dando aula também,
E eu também tive a oportunidade, entre 2015 a 2021, 2022, de dar aula também no Centro Universitário Sumaré, né, para formar professores. Então tinha já um pouco dessa experiência também, um pouquinho de pesquisa de história, um pouquinho de dando aula de história para criança, um pouquinho de formando professores. Então tinha essa experiência no Brasil. Legal. Que legal, que legal. E aí você em sala de aula, naquela intensidade de dinâmica de você dá aula o quê? O dia inteiro, de manhã, de tarde? Era na parte da manhã, né? Fundamental 2, do Legal. sexto ao nono ano. Normalmente eu fico mais com oitavo e nono, o pessoal mais velho. Só que aí teve uma redução, porque cada ano varia muito, né? Então eu acabei ficando basicamente do sexto ao nono nos últimos anos. Nos últimos 2, 3 anos eu estava com a escola inteira, na verdade, dando aula de história. E aí você, num contexto, vamos voltar aqui a 1, 2 anos atrás, Igor. Então você, na dinâmica ali, na rotina de dar aula, que é uma aventura, né? Se tem uma profissão que se tem que admirar é professor. Gente, sou fã de todos os professores aqui, ó. Estamos juntos nessa, vou defendê-los aqui com unhas e dentes. E aí, de repente, você também é um amante de estudar, né? Porque fez ali a graduação, fez mestrado, fez doutorado, viajava, escrevia. E, de repente, se anima a... Vou também fazer um doutorado novamente? Sim. Tô tranquilo? Tá favorável? Então, porque a ideia original era com o meu orientador, o Marco Silva, porque ele infelizmente faleceu, né, faz uns 2 anos, ele tinha uma produção muito grande de material para educação, né? Ele pensava muito a educação. Desde a década de 80, ele chegou a trabalhar com o Paulo Freire. Que legal. E eu sempre falava, putz, eu vou fazer alguma coisa na área da educação também, pegar o que eu transformei na academia. E na escola eu tive a oportunidade, com os meus colegas, de montar um projeto de escola que eu dava alguns cursos de coisas que eu pesquisava, né? Que legal. Então, principalmente cinema, de horror e ficção científica para ensinar história para as crianças, né? A gente Como um instrumento, né? Isso, a gente tinha um projeto disso na escola. E aí eu tive essa experiência, eu queria pesquisar como utilizar o cinema de ficção científica e horror para a educação, porque tem muitos manuais de história que falam, usa o cinema, usa a televisão na aula de história. Só que às vezes são documentários, são filmes que fazem reprodução imaginária de como eram períodos históricos. É muito difícil ter um filme de ficção científica ou horror para fazer essa relação da importância do imaginário. Então eu queria pesquisar isso originalmente, né? E eu estava conversando na época com o meu orientador, ele ficou muito doente, e eu sempre tive essa vontade também de fazer algo, de estudar no exterior, né? A minha pesquisa na história, eu cheguei aí em arquivos no exterior, mas eu nunca tive interesse, e eu achava também que não era muito necessário eu fazer uma bolsa sanduíche, né? Ter um orientador no exterior também. Eu até pensei, é mais papel para eu preencher, sabe? Mais coisa burocrática. E eu estava trabalhando dando aula, né? Eu não parei de dar aula enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa. Não foi fácil, né? Também, né, Igor? Tinha que conciliar tudo. E aí eu queria essa questão do audiovisual fantástico, né, no ensino de história. Só que aí em 2022, no final do ano, aparece a inteligência artificial. E aí eu olho e falo, caramba, qual vai ser o meu papel com essa nova tecnologia? Porque ainda ninguém está mexendo, só que logo vão estar mexendo. E eu não é querendo falar, nossa, como... Não, por acaso mesmo, uma semana depois que eles liberaram a inteligência artificial, eu utilizei ela com os estudantes da escola. Mas é porque eu tinha uma aula compartilhada na sala de informática da escola e a gente estava fazendo um trabalho de construir material didático. Que legal. E aí a gente usou a inteligência artificial para construir os textos, para entregar para outra sala, fingindo que aquilo tinha saído de um livro. Que legal. Então, foi menos até de uma semana que eles liberaram para o público. Eu li no jornal como funcionava, entrei, me cadastrei que é a mais famosa. No chat GPT, que era o mais famoso, né?
que eles tinham liberado, vi como era, falei, nossa, dá para eu utilizar. E comparado com os modelos que são utilizados hoje, eles são, entre aspas, bem mais primitivos do que tem hoje. E na época eu já vi o potencial, falei, não, então agora eu vou ter que mudar. Vou ter que emergir nesse Vou ter planeta. e tem meio um elemento de ficção científica por trás também, né? E parece as coisas que a gente via nos filmes antigos, né? De conversar com o computador responder. Super. E tá chegando cada vez mais próximo a isso, né? Nossa, tá chegando? Não, tá aí, né? Tá aí, porque eu vejo, por exemplo, outro dia eu tava brincando com os meus sobrinhos e eles conversando com a Alexa e brincando com a Alexa. E perguntava, e ela respondia, aí eles cantavam, aí eles contavam piada, aí você fala, meu Deus, que medo. E esses é o começo, né? Tem poucos anos. A gente às vezes perde, né, a noção, isso aí tem 4 anos que está liberado. Claro que existem estudos desde os anos 60, né? Mas que está liberado, que a gente está tendo acesso, utilizando, que chegou nesse nível, né, de utilização, de reconstrução, de criação, né? E aí eu falei, eu vou precisar estudar isso porque conhecendo mais ou menos como funciona a área educacional, logo vai aparecer modelos prontos e a gente não vai nem conseguir discutir ou entender direito porque vem de cima para baixo e fala, olha, esse é o modelo que vai ser utilizado. Professores se adaptem ou dão às vezes uma formação, mas a gente sem entender direito o que é, vai só estar às vezes reproduzindo sem que a gente fala muito, né, o senso crítico, desenvolver o pensamento crítico, e seria nessa linha. Qual vai ser o papel do professor? Ele vai ser passivo e vai receber essas tecnologias e utilizar para não ficar para trás, ou realmente ele vai ser um criador junto? E aí eu, obviamente, vou para a tendência, vamos ser um criador junto, porque a tecnologia é mais uma ferramenta, né? Não é nenhuma novidade assim de ter que mudar a prática de aula, que essa prática teria que mudar, mas é uma ferramenta a mais que seria uma versão atualizada dos problemas que os professores tinham, ou que a gente fazia quando era pequeno, de pegar a enciclopédia e sair copiando a enciclopédia e entregar o trabalho ao professor. Agora não precisa, é bem mais rápido, né? Já escreve sozinho, eu já produzo o texto sozinho, e se 2 colegas usarem não vai ser igual, então o professor também não consegue pegar. A princípio, não consegue pegar, porque uma instrução diferente, o texto nunca vai ser 2 iguaizinhos, né? Quando a gente entregava de enciclopédia, o professor pegava, os 2 trabalhos estão iguais, agora não. Né? Então, como que o professor vai trabalhar isso, trabalhar essa ferramenta na sala de aula? Aí eu falei, não, eu tenho que pesquisar isso. E aí foi de onde veio com o sonho de estudar fora e juntar tudo num mesmo projeto. Isso. E aí você começou a organizar isso. Quanto tempo demorou entre esse gatilho acontecer, você pôr ali a mão na massa efetivamente e ele se concretizar? Você lembra? Então, eu tinha conversado com a minha amiga, que foi minha professora de inglês particular, assim, por mais de 10 anos. E aí eu comentei com ela que a filha dela ia vir estudar na Europa. Aí na época eu estava em dúvida, os Estados Unidos, eu tinha visto algumas coisas nos Estados Unidos, né, até por ter ido fazer pesquisa e ter mandado alguns e-mails para faculdades lá sobre pesquisa historiográfica, né. Aí ela falou, não, tem a Europa, tem uma empresa que está fazendo a consultoria para minha filha, e eu vou indicar, passo o contato para você verifica. Eu falei, nossa, facilitou infinitamente, né? Exatamente por trabalhar, ter um monte de questões fazendo e não ter tempo de pesquisar. E não é só eu pesquisar sozinho, né? Precisava ter uma assessoria, porque tem a parte burocrática de documentos que eu nem imaginava que precisava ter, correria com documentação de faculdade. Então, aí eu falei, não, eu preciso ter um apoio para eu conciliar o tempo e também para ter uma maior chance de ter sucesso, né? Não adianta todo um esforço e não dar em ter nada, um esforço e de repente chegar, olha, não é isso, ou isso, não existe essa oportunidade. Então, às vezes a gente tem umas ideias, né? Que quando vai ver a realidade tem que saber se existe, né? E como que funciona, como você consegue acessar, né? Então foi nesse momento, foi lá para 2021, 2022 que eu tive essa conversa.
Que aí nesse meio tempo, meu orientador estava muito doente, veio a falecer, né? Aí também é uma outra questão, porque a ideia era eu conseguir fazer algo com ele, algum projeto com ele no exterior, né? Como se fosse o padrão Legal. sanduíche, né? Que a gente chama. Mas aí eu falei, não, então já vou direto. E aí eu fui procurar os locais, né? Conversando com a assessoria que vocês deram. Muito obrigado. Que locais que fariam mais sentido para eu desenvolver essa pesquisa, para também utilizar ela no Brasil, na minha realidade educativa, né? Eu queria fazer uma pesquisa para a Europa, por exemplo. Vou pesquisar. Tem um monte de gente aqui na Europa para fazer pesquisas para a Europa. Eu queria fazer pesquisa para que eu pensasse para a realidade brasileira, né? Para trazer solução e para te ajudar, me ajudar a melhorar o futuro da educação do Brasil. E dos meus colegas, e dentro da minha escola, e ajudar os estudantes. Todo mundo e se tornar relevante, né? Manter minha relevância também no mercado, né? Importante, né, Igor? Porque a gente estava até falando agora há pouco dessa necessidade da transformação do professor, visto também o impacto disso no nosso dia a dia e na relevância de nós profissionais dentro do ambiente de sala de aula, né? Porque vai ser uma enxurrada de ferramentas que vem e a gente nunca imagina uma forma inusitada do usuário utilizar dentro e fora da sala de aula. A gente estava até comentando antes, né, de como você estar preparado para você, durante a sala de aula, ser questionado não pelo seu aluno, mas pela IA que ele está ali no dispositivo móvel dele, te analisando e te questionando, né? Então, cada loucura que tem... vou dar um exemplo. Sei lá, uma das aulas que as crianças gostam muito é de Segunda Guerra Mundial, né? Que é tipo um dos assuntos mais famosos. Aí um aluno, ele entra no sistema, como o professor está explicando, a gente está explicando alguma coisa mais do ensino fundamental, ou de repente ele arruma um nome de um pensador lá que a inteligência artificial traz para ele, e ele pode começar a perguntar para o professor. E como que o professor lida com isso, por exemplo, né? Ele vai falar, não, então eu vou pesquisar, ele vai pesquisar, ele pega o celular dele e também pergunta para a inteligência artificial. E fica nesse bate-bola. E fica a inteligência artificial respondendo a inteligência artificial, né? Então as formas de trabalho também, que já deveriam ter mudado, estavam também, vários professores trabalham já de forma diferenciada com outras formas de trabalho, né? Que os alunos constroem, analisam documentos, porque o meu foco é pesquisar o ensino da história, né? Mas obviamente algumas das questões vão para todas as disciplinas, né? Mas no caso da história especificamente, a gente tinha os trabalhos com documentos históricos, de fazer discussões. Agora vai ter um elemento novo que pode, se bem utilizado, ajuda bastante. Só que essa que é a questão, né? Até onde, qual a questão ética do professor, até onde você vai permitir o aluno utilizar. Então você tem a questão das escolas também proibindo o uso de tablet, de celulares, mas ao mesmo tempo, se for para uso pedagógico, pode, mas como você vai controlar o uso pedagógico, às vezes numa sala com mais de 30? Então tem uma série de questões. Ou algumas escolas que realmente o professor tem vontade, só que ele precisa resolver outras questões que não são exatamente da questão disciplinar da história. Às vezes é questão de alfabetização, às vezes é questão disciplinar mesmo, da criança conseguir se concentrar, foco, respeitar, né? A escola, respeitar o espaço. Então, como professor, também tem que ser um pensador e adaptar, porque infelizmente, né, não dá para ter um modelo pronto que todo mundo aplique em todas as escolas, ou não, tudo bem, todas as escolas não, mas tem 5 modelos, aí eu aplico esse. Não. A cada aula, a cada ano, o professor tem que criar, tem que pensar, e a inteligência artificial é uma ferramenta a mais que ao mesmo tempo atrapalha, mas pode ajudar também. Bastante. Ajudar, e a gente tenta pensar exatamente como ajudar, como melhorar o ensino e a aprendizagem e o trabalho, né? Facilitar o trabalho. Incrível. Então aí você colocou essa energia nesse projeto de estudar fora, com o objetivo de trabalhar em cima das tecnologias dentro da história, dentro da sala de aula. E em um dado momento você teve que embarcar, você teve que vir
como é que foi? Porque você está trabalhando, você é funcionário público, você continua trabalhando. Como é que foi essa jornada pessoal, o embarque até você chegar aqui? Então, nesse meio tempo, né, na minha escola eu tive a possibilidade, porque a diretora se aposentou, e aí os meus colegas, não sei, acho que eles são meio malucos, eles votaram para eu ficar no lugar da diretora até o governo mandar outra diretora, que está agora na escola. Legal. E aí eu estava na direção da escola, né, no ano passado, e aí eu já tinha um outro professor dando aula de história no meu lugar, né? Claro que a gente conversava, né? Porque ele seguia o planejamento que eu tinha montado. E aí a Prefeitura de São Paulo, ela tem a possibilidade de você pedir o afastamento para estudo. Ah, legal. É um direito, né? Isso, a gente manda o projeto, a Secretaria Municipal de Educação avalia se o projeto faz sentido, né? E, por exemplo, se meus projetos da área de história, eu acho que dificilmente eles aprovariam, por exemplo, porque era um negócio muito específico de historiografia, né? Você vai estudar a Guerra Fria, história dos Estados Unidos. Não tem sentido. Não vai refletir tanto na educação, né? Não vai trazer resultado para você aplicar dentro do trabalho. Isso, aplicar na rede ou dar uma formação para a rede futura. Aí eles viram também, perceberam o potencial e agora eles estão produzindo, né, a documentação sobre o uso de inteligência artificial no ensino, e eles precisam ter, né, mais elementos, e aí eles viram que seria de interesse também da rede ter professores estudando, e aí aprovaram o meu afastamento para o primeiro ano, né? Eu continuo ainda com o vínculo com a prefeitura, aí eu me organizei, né, para vir, conversei com a família, com meus colegas, fizeram as festinhas de despedida lá na escola, umas 3 festinhas de despedida. E aí eu continuo contato, eles entram em contato toda hora nos grupos, pedindo coisa, comentando como tá a escola. Ajudas. E aí eu faço desse afastamento, tem 1 ano, né? Eu volto, peço a renovação dele para continuar, porque o doutoramento aqui são 3 anos, né? Legal, legal. E aí você embarcou para cá, você veio sozinho? Isso. E aí você está morando nesse momento em Portugal, no Porto, e como é que está essa nova rotina, Igor? Porque você agora saiu de estar no palco, entre aspas, para estar ali sentado como mais um ali para trocar como um aluno, né? Sim. Eu estou morando aqui no Porto, né, na região de Campanhã, e aí eu sempre gostei, aí também tem uma parte da personalidade, né? Eu sempre gostei assim de ficar meio para estudar, ficar quieto, me afastar, então para mim, né, foi interessante porque realmente obriga eu focar no estudo, tipo, eu não vou ter desvio de não vou ter distração, não vou ter alguém me ligando para pedir alguma coisa, não vou ter tanto convite para sair, festa, mas poderia ter, mas não gosto muito de festa. Mas não teria tanta distração. Mesmo assim, eu vou viajar pro interior de São Paulo, eu preciso fazer alguma coisa em alguns períodos. Não, eu vou focar no estudo, eu consigo me concentrar. E aí eu criei não, né? Eu estabeleci uma rotina mais ou menos rígida, né, para focar no estudo, onde eu acordo, tomo café da manhã, leio alguma coisa, almoço, vou estudar, vou para as aulas, volto para casa, vejo alguma coisa, assisto um filme, vejo algum jogo de videogame. Que também curte uns games, né? Gosto de videogame. E aí depois, no outro dia, continua tudo de novo, mas mantendo uma rotina exatamente para não perder o foco, né? E às vezes eu sei que o pessoal sofre muito com saudade, saudade da comida. Eu tive também uma experiência em 2013 que eu fiquei 2 meses no Canadá. Sim, é verdade. E eu percebia muito os estudantes brasileiros com isso, o pão de queijo, aqui tem pão de queijo. Ai, que bom, pessoal, temos pão coxinha, de queijo. Tem também. Mas aí era assim, comida, a minha mãe, a minha família. Sim. E aí também tem a fase da minha vida atual que eu acho que ter vindo com uma certa idade foi melhor exatamente porque algumas dependências que eu
teria quando eu era mais jovem, inclusive emocionais. Emocionais, mais, né? Eu já não tenho contato direto. A tecnologia facilita também, né? Todo dia eu converso com alguém de casa, todo dia eu converso com meus amigos. Tem um dia aqui que eu fiquei tranquilo. que eu fiquei sem conversar com ninguém, assim, eu estou isolado. Por exemplo, em 2013, quando eu estava no Canadá, tinha já smartphone, mas era muito mais difícil o próprio acesso, a ligação era... Eu lembro que a gente usava o Skype, dava muito mais trabalho, a parte de vídeo também. Tinha que ser planejado ali, né? A tal hora a gente vai se conectar. A conexão não era tão legal. Hoje eu conecto agora, sei lá, saio daqui, eu já ligo para casa, já falo em vídeo, já vejo como está minha casa, como estão meus pais, meus amigos. E é muito mais fácil hoje. Então essa parte também eu consigo conciliar. Lidar, né? Porque eu não tô sozinho, sem ninguém. E aí fora os colegas que a gente faz aqui na faculdade, né, que a gente conversa, tem o grupo da faculdade, a gente conversa na biblioteca, que não pode, mas conversa. Então a gente está sempre conversando aqui, sempre trabalhando, agora com os orientadores, né, que no mês de janeiro definiram os orientadores, então a gente já tem mais 2 orientadores aqui para conversar, para estar dando suporte. A faculdade também, né, a Universidade do Porto, ela é muito legal nessa questão, que eles dão bastante apoio, eles mesmos falam, olha, eles sabem que os alunos podem ter esses problemas, então estão preparados para lidar, né, com gente do mundo inteiro, né, que tem essa... Por exemplo, quando eu estava na graduação, eu nunca tinha ouvido falar de tipo apoio psicológico para estudante. Eu imaginava que tivesse, mas era muito mais restrito, muito menor. Não, aqui já na primeira semana de aula já falava, qualquer estudante, mesmo daqui, o português ou estrangeiro, já tem o apoio. Eu imagino que deve ter aumentado os casos de ansiedade também, né? A pressão. Hoje em dia tem uma preocupação muito maior com isso, né? Que não existia no começo dos anos 2000. Até a professora achava legal pressionar o aluno. Era incrível, né? Tem 10 trabalhos na minha matéria, ninguém passa na minha matéria. Aí você passava com 5 e ficava feliz, né? Exato. Então isso não é bem visto hoje em dia, felizmente. Nossa, que incrível. Então eles têm todo esse suporte também para quem se sente mais afastado, quem se sente solitário. Então a gente sabe que também se tiver algum problema vai ter esse apoio, não tá sozinho, né? Não tô tipo aqui... largado. Um marinheiro que pegou um navio e... Foi embora foi sozinho. embora, Não, você tem continua com a rede de apoio, né? A gente tem a rede de apoio que já tinha no Brasil e faz uma nova rede aqui, né? Legal, e até você comentou o ponto de ter gente do mundo inteiro. Você já está tendo essa percepção? Eu não sei se no ambiente, no grupo que você está, se tem pessoas de outros países também, se são só pessoas daqui, de Portugal, ou se tem estrangeiros também de outros lugares na sua turma. Na nossa turma tem portugueses, né, brasileiros, tem pessoal de Angola e tem uma menina que é de Botsuana. Botsuana. E do Nepal, um rapaz do Nepal, o Hari, que veio do Nepal já há mais de 5 anos e está fazendo também o doutoramento aqui em Portugal. Então, as aulas são em português, né? Mas o pessoal sabe português, interage. Né? Claro que o domínio, obviamente, é dos brasileiros, não, tô brincando. Mas os brasileiros, realmente, a gente fala mais na aula, pergunta mais, dá mais exemplos. Sim, até dá mais risada. Acho que é a característica também, né? Muito cultural, né? Não tem como. Não tem como. E nessa jornada até aqui, Igor, você lembra, assim, quer compartilhar com a gente algum momento inesperado, emocionante ou surpreendente, inusitado que aconteceu? Te vem à cabeça nesses últimos 6 meses? Sim. Ou que você se surpreendeu com você mesmo? Que nem você falou, né, da maturidade, de agora então, experiência. Fazer essa reflexão, né? Às vezes o tempo no verão aqui, eu cheguei, estava ainda final do verão, né? Então a gente dava para fazer caminhadas, então um período de tempo eu pegava e falava,
vou fazer também uma outra questão também que é importante, a questão do exercício, né? Sim. Então, uma das coisas que eu fiz foi entrar numa academia também Que legal. e criar uma rotina também de fazer exercícios. Que Então, legal. todo dia eu tento, um dia sim, um dia não, e fazer exercícios que ajuda, né? E aí, nesse primeiro momento, eu não tinha entrado na academia, porque eu fazia caminhada, então pegava e fazia caminhada, e aí fazia essa reflexão mesmo, né? E falar, espera aí, qual é a minha posição agora, o que eu quero, onde eu tô, e vou entender. Qual que é o meu propósito, né? Aí surpreendente foi que eu tinha vindo no Porto em 2019 para um congresso e eu percebi como mudou em tão pouco tempo, né? E é interessante que você vem numa perspectiva para ficar uma semana e depois você vem para ficar um mês, aí você já começa a ver algumas questões que você não via, se fala, será que tinha isso naquela época e eu não percebi? Por exemplo, o caso do metro, né? O metrô, sim. que eu usei muito pouco na época, agora eu uso todo dia. Aí você já vai percebendo, o tamanho do vagão é diferente dos que eu tenho de São Paulo, é uma outra estrutura. Então você começa a observar essas coisas do dia a dia, assim, questões mais por exemplo, o café. Eu não costumo tomar café, mas eu sei que tem 1 milhão de tipos de café diferente, aí tem os nomes, aí as pessoas aprendem os nomes diferentes, aí, então tem essa cultura do café, então, que é o que eu não tenho, então você vai aprendendo um pouco, vai vendo, e coisas do dia a dia, né? A questão do Porto, por exemplo, é uma cidade que recebe muitos turistas do mundo inteiro. Nossa, tem gente de tudo que é lugar, né? Que é uma coisa que São Paulo recebe, mas a gente não vê tanto mochileiro, por exemplo. Então, aqui é direto, você entra no metrô, encontra um mochileiro, aí está o cara com a mochila, aí você, será que eu fazia isso em 2019 quando eu vim aqui? Será que eu entrava e fazia isso? Então você vai fazendo essas reflexões, né? E fora de interagir mesmo com mais pessoas no dia a dia, né? Não na questão universitária, no dia a dia da cidade com pessoas diferentes, muito mais do que eu tinha a minha experiência em São Paulo, nascido e criado em São Paulo. O máximo que a gente via era bolivianos, você vê venezuelanos, às vezes nigerianos, mas interagindo bem mais muito distante do que aqui, que você é jogado num caldo cultural que realmente, principalmente por ser uma cidade com perfil turístico, né, recebe muitos turistas, né. E eu não sei se você já percebeu também como é que está isso dentro da sala de aula, mas também a proximidade que eu consegui visualizar aqui dos outros países de língua portuguesa. Sim. Que lá do Brasil era um negócio tão distante que ninguém fala, você não tem acesso a essas pessoas, a essa cultura. E aqui, para mim, foi um dos grandes ganhos e uma surpresa super feliz de conhecer pessoas do Moçambique, da Angola, Cabo Verde, entre outros. Sim. E assim, ver o quanto tem muita semelhança da felicidade, daquele sorriso. Eles são, gente, que simpatia. E para mim foi um negócio muito legal também. Você já teve isso? Sim, é uma boa pergunta, porque é uma coisa que a gente também não tem muito contato, né? Não. Principalmente em São Paulo, às vezes você vai, o angolano, mas a gente não tem tanto contato próximo. E aqui você realmente vê, né, toda essa parte do Império Colonial Português representado na sociedade portuguesa hoje, né? Inclusive a própria faculdade colocar qual o português que é aceito para os trabalhos. Aí tem 10 portugueses, eu nem imaginava que tinha tanto. Não. E você é da história. Eu sou da história, né? Que a gente não acompanhou. Aceito o português de não sei onde, português não sei onde, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Não sei onde. Tá, no máximo, até pra gente pensar, o português angolano é mais parecido talvez com o de Portugal, com uma outra palavra diferente. Sim. Não, mas já tem outras formas até de grafia de palavras também. E aí você começa a ver essas questões, e a faculdade aceita todos. Eu falei, nosso professor vai ter que pegar o vocabulário de 10 países diferentes. Imagina você ser o professor aqui, receber um trabalho e ter ali 10 portugueses diferentes. Ter que pesquisar se aquela palavra é aquele sentido. Né? Algumas palavras que a gente usa no Brasil, por exemplo, crítico, né? A gente usa muito na área de educação, o pensamento crítico.
já dá um problema, porque a gente usa a palavra crítico para analítico, pensamento analítico, e pensamento crítico de fazer uma crítica. A gente usa a mesma palavra. Não, aqui eu já percebi que é separado. Quer dizer, tem que deixar bem claro o que você quer dizer. Se for muito vago, não pode. Então são essas questões que a gente vai pegando, percebendo do vocabulário. Então, você entrega um trabalho, desenvolver o pensamento crítico. O que é esse pensamento crítico? Você tem que definir. Pensamento crítico é o pensamento reflexivo. Você vai para pensamento crítico, não, eu estou criticando. Aí então, pode ser mal interpretado. Exatamente. Né? Então, eu imagino não, né? Tenho certeza que isso funciona para todos. E o professor tem que saber, para corrigir um trabalho, perceber como que aquela palavra é usada naquela língua, naquele contexto, né? Super, super. E olhando também um pouco desse contexto e pegando, Igor, o seu projeto que está aqui desenvolvendo essa temática das tecnologias aplicadas ali à educação, o que você visualiza agora que você começou a dar esses passos, que está ali há alguns meses trabalhando, e com essa troca também cultural, o que você conseguir agora refletir sobre o futuro do papel do professor dentro da sala de aula? Sim. Como que você está começando a moldear e a visualizar isso? Para onde vai? Uma parte boa, assim, tá todo mundo sem saber direito o que fazer, né? Tá saindo as pesquisas, o pessoal tá ainda meio que tocando, assim, tentando entender o terreno. Então, a própria universidade, os professores estão recebendo formação, mais uma discussão entre eles de como fazer esse uso. Todas essas questões foram alteradas. Então, porque os estudantes, se antes eles já estavam utilizando o Google, o ChatGPT, o TikTok para fazer pesquisa, agora apareceu um elemento novo, que é a inteligência artificial generativa, né? Que ela cria um material novo. Então, os professores a gente está ainda aprendendo, descobrindo ainda como usar. E eu acho que é um momento histórico muito interessante, que você consegue... que na verdade é isso que eu estou tentando perceber, que trabalho que os professores estão fazendo para fazer uma reflexão sobre esse trabalho e meio que lapidar, né, as formas de trabalhar mais positivas, que produzam um melhor ensino-aprendizagem, que facilitem o trabalho, né, porque ela tem o potencial de facilitar muito o trabalho, mas tem o potencial de deixar um trabalho falso, né? Então, como lapidar essa ferramenta para ela ser melhor utilizada pelos profissionais de educação? Então, essa seria a questão. E até onde que ela vai afetar a percepção sobre ensino dos estudantes? Ou, por exemplo, trabalho com projetos seria mais enfatizado, com o professor junto? A mudança de aula expositiva vai ter que sofrer uma grande alteração. Dá para incorporar a inteligência artificial numa aula expositiva antiga? Dá. Como que faz isso? E está todo mundo experimentando, é um momento de experimentação. E fazer também a pesquisa nesse momento, agora como historiador, eu acho que é interessante que fica o registro histórico de quando apareceu isso para os professores. Qual foi a reação, né? Eu lembro que quando eu fazia a pesquisa da área de história, que tinha a questão do cinema, né? E tinha associações de professores nos Estados Unidos reclamando do cinema. E era o cinema mudo. Meu Deus. Os estudantes não querem mais prestar atenção, eles ficam copiando as coisas do cinema mudo, eles saem da escola para ir ver filme. Aí depois você pega um período depois, anos 50, as histórias em quadrinho, o rock, a música, o rádio. Então sempre foi um problema para a educação quando aparecem as tecnologias, e depois acaba virando meio um padrão, aprenderam a utilizar. Sempre a mudança causa um impacto, né? Causa um choque. Só que aí essa mudança, nesse momento, a gente vai deixar ela vir de cima para baixo meio imposta, ou a gente vai ter um controle maior dela, a gente vai ter uma racionalidade maior sobre ela, a gente já tem essa experiência histórica de outras tecnologias, a gente vai aprender com essa experiência e fazer algo legal, ou não, a gente vai esperar uma empresa vender uma plataforma, e aí o professor aprende a usar a plataforma, a gente vai deixar isso, porque também é uma possibilidade.
Só que eu acho que perde muito o trabalho do professor, o trabalho humano do professor. Mas que tem um nome, é plataformização, Sim. é uma palavra que dá um trava-língua. Sim. Ela já existe, várias universidades já trabalham com isso, várias formações para o ensino secundário, ensino médio tem essa questão. A gente vai deixar, a gente não vai fazer nada, a gente vai aceitar na própria formação do professor. Então seria meio que registrar esse contexto e dar ferramentas, e construir, na verdade não é dar, né? Seria construir com os professores ferramentas para a gente interagir nesse contexto, né? Super. E olhando também numa outra perspectiva, a gente vê também um desafio para o aluno. Imagina você tendo ali 14 anos de idade, tendo que estar passando por essa fase do seu professor continuar expondo coisas que você vai num vídeo do YouTube e assiste de uma maneira animada, por exemplo, com maior entretenimento que te retém mais atenção. E ele está ali com o celular, graças a Deus tiraram o celular da sala de aula, porque também visualizo que é um desafio para o aluno que está ali. Sim. Como que ele se reinventa e como ele, viciado na dopamina do scroll, consegue acompanhar tudo isso e não ainda tendo maturidade para entender o buraco negro que é o ChatGPT e como utilizar e tirar proveito disso sem se afundar, né? Que aí que entraria a questão da boa formação dos professores. Os professores precisam aprender, dominar essas ferramentas, senão não só a aula dele vai ser pouco aproveitada, mas também não vai cumprir, né, o objetivo que eles colocam, o profissional, né, que seria melhorar o estudante, apresentar para ele coisas que ele não vai ter em casa. Se é para ele ficar no celular e ver tudo, ele fica em casa. Para que vai gastar? As áreas que os estados gastam mais é saúde e educação. Todas as democracias, todos os estados gastam muito, investem, né? Gasto, seria usar a palavra investe muito na educação. Então, para quê? Se é para ele ter a mesma coisa que ele tem em casa, deixa ele com o celular em casa, dá uma tela, é muito mais barato. Era muito mais barato, talvez os governos comprarem um computador para cada estudante e deixar eles em casa, do que investir na educação. Né, montar a estrutura, escola, contratar, aqui, não só a equipe de professores, mas tem toda a gestão, tem a secretaria, o pessoal da limpeza, alimentação, todas essas pessoas por trás. Não seria só, mas a escola também tem a questão da assistência social. Bacana, então monta só o prédio da assistência social, deixa as crianças para aprendizagem, aprende sozinho no celular. E a gente sabe que isso não funciona, que isso é danoso, exatamente. Como você comentou, Marina, a questão da dopamina, que o negócio é feito para te viciar, para fazer você ficar naquela rede o máximo tempo possível, para você consumir, comprar os produtos e todas essas questões. Como isso também está na inteligência artificial, porque alguns dos problemas também são uma outra questão que a gente tem que pensar, que também ela não é a panaceia, né, que vai resolver toda a educação, porque as empresas vão vender como isso, porque elas querem vender a inteligência artificial, e às vezes vão criar, que acontece muitas vezes com tecnologia na educação, tecnologia digital, criam o problema, ou criam a necessidade para, professor, você está desatualizado, de repente uma aula que você fosse dar com mapa, com globo físico, fosse mais efetiva para o estudante do que você usar uma tela. Com certeza. Só que se você não está usando a tela, você é ultrapassado, você não está sabendo trabalhar com o jovem já nasceu com o digital, tem esse discurso, e esse discurso a gente sabe que também não é exatamente porque o jovem... marketing o marketing, cria o problema para vender a solução. Então, onde que o professor se coloca? Ele também tem que ter essa visão crítica, analítica, reflexiva sobre a prática dele. E essas ferramentas é o professor que tem que aprender na formação e no dia a dia. E ele tem que ter essa noção que também o que ele recebe, também de onde vem esses interesses, quem criou esses interesses, por que estão oferecendo isso agora, por que não... Quem que está oferecendo, por quê, vai me substituir aonde? Vai me facilitar bastante essa parte? Legal. Só que vai fazer eu perder, por exemplo, a minha capacidade de avaliativa. Eu vou ter que usar uma plataforma, que ela que vai falar se o estudante aprendeu ou não. O que ela define como aprendizagem? É o que a plataforma fala? Ou tem algo mais?
Então, todas essas questões sempre estiveram na educação e elas se tornam, né, nesse contexto atual, bem mais fortes, porque realmente, sendo uma visão mais de ficção científica, né, você teria como programar um chat GPT para ele, uma inteligência artificial generativa, que interaja com muitos professores, às vezes até muito melhor que alguns professores que a gente teve na vida. Sim. Se a gente lembrar de alguns professores, era muito melhor eu conversar com uma inteligência artificial do que algumas aulas que a gente teve. Só que é isso que a gente quer para o sistema, né? Não. Então, como que é isso que dá vontade de estudar, de perceber, de trazer essas discussões para a gente fazer essa reflexão, né? Ah, com certeza. Eu vejo que também, por um outro lado, é um mar de oportunidades, então eu vejo que existe aqui um super... uma porta aqui gigantesca se abrindo para aquele professor, para aquele profissional que está, vamos assim dizendo, no momento e tem o despertar como você teve, de ter a visão, de ser visionário ali e de estar se preparando para essa oportunidade, porque quem estiver preparado vai ser assim, o profissional diferenciado. Então você, como por exemplo, você comentou que seus colegas te indicaram como diretor e que você se surpreendeu. Não se surpreenda, Igor. Você tem muitas competências e é muito visionário nesse sentido de estar olhando bastante além, e é o que nós muitas vezes precisamos, porque se a gente olha para os colegas que estão ali na dinâmica da sala de aula, a gente saindo daquele ambiente, você olha ali para dentro, para eles novamente, e esse ambiente, essa rotina não te deixa respirar e ter esse refresh, e reciclar, e repensar, e ajustar a rota. Então, você saindo disso, cara, você tá assim, vai dar um salto quântico, com certeza, e isso vai se refletir em toda a comunidade para onde você vai voltar ali depois. Então, pessoal, qual que é o nome do colégio? É o Emiliano de Cavalcante. Emiliano de Cavalcante. Alunos, aqui, ó, temos aqui um profissional diferenciado que com certeza vai aportar muito para vocês e para todos os colegas aí, que seja de inspiração também para outros colegas que ousem dar passos maiores, né, Igor? Que precisamos. Sim. Porque... eu nunca me vi parando assim, sabe? Eu aprendi tudo, porque é um problema quando você vai estudando, né? Quanto mais você estuda, é o contrário que acontece, menos você sabe, porque você vai descobrindo que a gente não sabe. Você vai vendo... Só sei que nossa, você vai vendo e não para, não acaba nunca, né? E às vezes a gente tem uma vontade de falar, nossa, como seria muito mais fácil se eu soubesse tudo e acabou. Isso aqui não acaba. Quanto mais dúvida você tem, e a dica é o contrário, né? Quanto mais dúvida você tem, mais perto da verdade você tá, mais perto de estar num caminho legal você tá. Quanto mais certeza a gente tem, é onde a gente está parado, é onde está com... E não é fala de coach. Não, isso eu aprendi estudando mesmo. Quanto mais eu estudava a Guerra Fria, menos eu entendia a Guerra Fria, porque vai entrando um monte de elementos... a complexidade vai aumentando e a gente vai falando, nossa, é isso, mas é isso também, mas é isso também. Nossa, apareceu aquilo. E aí, na educação, pesquisando a parte da inteligência artificial, da aula de história, próprio problema, assim, o que é uma aula de história? Uhum. Por que tem a matéria história na escola? Aí você vai puxando e são às vezes coisas que a gente nem para pensar. Fala, não, tem história porque, sei lá, boa pergunta. Mandaram ter, sei lá, é bom para o Estado? Não. Tá, mas é porque ou repete, né, que os alunos gostam de colocar isso, o professor também. Para entender o passado, para mudar o presente, para construir o futuro. Tá, a frase padrão do conceito de história moderna, legal. Só o que quer dizer isso na prática, né? E por que você estudar, não sei, uma guerra napoleônica vai ajudar você a mudar o teu presente? Não é tão simples esse salto, e às vezes você nem vai fazer esse salto, né? Às vezes vai ser uma questão de identidade, porque a Guerra Napoleônica vai relacionar com a independência do Brasil, por exemplo, e aí a independência do Brasil vai relacionar com o fato de existir o Brasil, do Brasil ter o tamanho que ele tem, da gente ter uma estrutura de sociedade, e por aí vai. Só que isso é difícil para uma criança, para um jovem entender.
E para o adulto também entender, só que você vai você cada vez cavucando, aprendendo, estudando mais, né? E realmente, como você disse, o cotidiano prende a gente de um jeito que a gente fica preso numa rotina, né? Que até chama lá o mito do Sísifo, né? Fica, empurra a pedra desce, você empurra a pedra, e fica nesse ciclo a vida inteira. Aí eu olhava e falava, eu não quero isso para mim. Não quero ter minha experiência no planeta, passar por aqui, ficar empurrando a pedra. A gente vai ficar empurrando a pedra, mas que eu pelo menos pense, né? Que às vezes eu pare um pouquinho, olhe para baixo, veja o caminho que eu fiz, olhe para cima um pouco e mude um pouquinho a rota para empurrar a pedra um pouquinho mais para lá, mas que eu tente fazer alguma coisa interessante com a minha experiência aqui nesse planeta, né? E não ficar preso, cabecinha, num modelo que é meio aquela história do relojoeiro cego, né? Que foi construído, mas é um cego guiando o outro e a gente fica... Eu não me via... Por isso que eu também fui até estudar história, e aí na época eu lembro que falavam, nossa, vai estudar história, faz computação, na época estava aparecendo ciência da computação. Não, faz... Eu gostava muito gosto ainda muito de computação, né? Sim. Ah, faz computação. Aí eu falei, não, vou fazer história, e se eu não gostar, eu vou fazer computação. Aí agora finalmente eu consegui, sem querer, misturar os dois, né? Depois de... Igor, olhando um pouquinho dessa sua trajetória até o momento de onde você está hoje, o que você mudaria nessa jornada? Boa pergunta. É que é difícil porque dá o efeito borboleta, né? Você muda uma coisinha e desfaz, né? Muda tudo. Alteraria, né? Às vezes eu penso sobre isso, talvez tentar equilibrar mais a parte pessoal com a parte de estudo, a parte de trabalho. Eu acho que, às vezes pensando retrospectivamente, né, que eu deixei um pouco de lado essa parte mais de relacionamentos, mais de família ou com amigos, eu podia ter aproveitado mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso geraria um dano ou mudaria muito a outra parte. Então é difícil, né? Seria mais interessante se desse para simular, né? Como se fosse computador, né? Simula uma vida desse jeito e simula a vida do outro. Mas eu acho que talvez tentado aprender, que também é uma aprendizagem, né? Vendo retrospectivamente, algumas coisas sim daria para ter nesse campo mais de relacionamento de amigos, pessoas, tal, tá mais equilibrado, mas seria... É não difícil. Dá pra ter tudo. É difícil. Eu pensando, eu precisei passar por aquelas situações para poder chegar nisso, então é difícil. Acho que eu não atualmente eu não mexeria muito. Não, é melhor o efeito borboleta, deixa pra lá. Sempre dá problema, fica pior. Dá problema. Legal. E o que você diria para aquele colega ali, professor, para aquele amigo, para aquela pessoa que está nos assistindo e que tem um sonho grande guardado na gaveta, que ele está ali com medo ou está se auto-sabotando, falando, não, esse negócio de estudar fora, de viver essa experiência não é para mim. O que você diria para ele? Bom, assim, é difícil porque a gente tem as oportunidades, né, tem as possibilidades de fazer as coisas e passar aqui pelo planeta Terra, né, passar aqui nesse momento. E quantas pessoas gostariam de ter as oportunidades e não podem ter, ou porque já não estão mais nesse planeta, ou gostariam de ter, ou porque realmente não tem acesso, para não ter medo, ou para tentar controlar, ou para tentar arriscar, né? Alguns anos atrás, eu fui no museu e tinha um historiador, que é historiador dos jogos, e ele explicava, história dos Estados Unidos, né, que eu gosto, ele explicava a mudança que o pôquer ocorreu nos Estados Unidos, ligando com a ideia da história dos Estados Unidos, né? O pôquer era originalmente francês, e quando ele chega nos Estados Unidos, eles mudam uma regra, que era a regra que você podia escolher as cartas. E ele liga isso simbolizando com a vida que é dada, né? Então você tem a vida, você tem uma certa quantidade de cartas que foi dada para você. Você não vai escolher. Mas algumas delas você consegue escolher. Algumas das cartas. Então é você tentar jogar o jogo escolhendo o máximo de cartas possíveis. Algumas pessoas realmente não vão ter cartas para escolher, ou vão ter uma mão que vai ter que jogar com aquela mão.
Se você tem a possibilidade de escolher as cartas, arrisca. Não para ganhar o jogo, eu vou ganhar, vou ficar famoso, fazer sucesso. Não para isso. Para a sua realização, para você melhorar, para você ficar feliz, passar por esse mundo e falar, nossa, quanta coisa legal eu fiz. Não só por você. Às vezes é pensando em você, mas a não ser que seja um psicopata. Melhor não. Né? Você vai melhorar as outras pessoas, melhorando a si próprio, né? A sua família, seus amigos. Não querer, vou transformar o mundo inteiro, esse é o foco da minha vida. Às vezes a pessoa não tem essa pretensão e nem é obrigado a ter. Ninguém é obrigado a ter essa pretensão. Mas você melhorar, aproveitar o tempo que você está aqui, para você melhorar o seu ambiente, melhorar as pessoas, estudar, fazer alguma coisa diferente, né? E para não manter também uma certa estrutura, né? Uma certa mão, que você vai jogar sempre do mesmo jeito. Sempre na rodinha ali, sempre algumas pessoas, no loop. Algumas pessoas vão ficar felizes com isso, talvez vão, né? Mas não é todo mundo, e eu acho realmente um desperdício passar um tempo nesse planeta sem tentar jogar algumas coisas diferentes, arriscar. No máximo que vai acontecer, algumas cartas vão continuar na sua mão, depois você joga de novo. Né? A não ser que seja nada, como eu disse, que não seja psicopata ou coloque em risco a sua vida e a dos outros. Você está vivo, tá jogando, você está no jogo. Viva, né? Continua e arrisca e tente fazer outras coisas. Não é por limitação de idade, a idade troca as cartas, né? Você vai ter algumas cartas que você, de repente, você vai segurar mais para jogar, mas você vai ganhar outras. Você vai ganhar muitas outras que você não tinha quando era jovem. Algumas cartas que você tinha quando era jovem, você já jogou, ou você não vai poder usar elas mais. Mas é participar do jogo de uma forma que você olhe para trás, depois fala, nossa, quanta coisa legal eu fiz, olha quantas pessoas eu ajudei. E se você possa se orgulhar, né? Legal. E falando um pouco do apoio e dessa jornada que nós participamos em colaboração contigo, foi algo que trouxe um ganho para você, esse apoio que a Academy CV proporcionou nessa jornada de cruzar os horizontes ali, nessa perspectiva de dar esse salto para estar estudando fora, Igor? Sim. Primeiro que me deu uma segurança, que eu sabia que, por exemplo, eu vou entrar nos sites para ler os editais, eu vou ler com uma interpretação, eu não conheço, né? Então eu tinha segurança que quem estava lendo os editais, vendo as necessidades, sabia o que estava fazendo. A parte da documentação. Pediu um documento tal. Era um documento, às vezes, documentos que eu nem imaginava que existiam. Por exemplo, eu preciso do referencial de notas da faculdade. A USP utilizava lá de 0 a 10, utilizava na pós-graduação ABC, e aqui na Europa não usa, ou na universidade tal não aceita. Você precisa de uma carta tal, essa carta precisa estar desse modelo, porque senão eles não entendem aqui. Então, isso Portugal já entende muito mais algumas coisas, por ter uma relação mais próxima com as universidades brasileiras. Então, esse apoio eu sabia que eu teria, então já me tirava boa parte da minha ansiedade de ficar, se eu estivesse sozinho, pesquisando por mim, talvez demorasse muito mais, talvez eu não conseguisse. As possibilidades, algumas coisas eu nem sabia que existia, algumas universidades também, que a gente às vezes procura lá na internet ou vê a lista de classificação, né? Mas a gente não sabe como faz o acesso a ela, ou algumas oportunidades que existem, por exemplo, na Europa, de fazer cursos remunerados, por exemplo. A gente às vezes nem imagina que isso é tudo informado para a gente, então dá uma segurança muito maior para ter sucesso no processo, né? E também quando precisa, tem alguma dúvida, você ter alguém que já fez o processo, ou que já passou pelo processo, para conversar, para perguntar, olha, eu não estou conseguindo esse papel. E como eu disse, eu tenho essa leve ansiedade, né, de tentar fazer as coisas mais rápido. E aí tem papéis que realmente vai demorar um mês, aí você fala, eu só vou conseguir para o mês que vem, tem problema? Não tem problema, fica tranquilo, está ainda dentro do prazo. E às vezes a gente não sabe, então dá essa segurança. Então essa consultoria, todo o apoio que a gente tem Somou. muito, né? Foi muito importante até para
como eu disse, eu abri possibilidades de ver os outros países, que curso tinham os outros países, qual país fazia mais sentido, aí eu tinha dúvidas, o que seria mais interessante, se eu quero, meu objetivo é tal. Então, qual é o leque que tem? Tem quais esse países, aqui, quais países? temáticas, que eu tenho de custo, que eu tenho de ganho. Isso, qual faz mais sentido naquele momento, para o que você quer, porque de repente, seria legal, vou fazer então o meu doutoramento em educação na Finlândia, porque é mais famoso. Só que lá, como vai ser entendido na minha realidade, onde eu estou trabalhando, qual é o custo financeiro dessa mudança, qual vai ser a parte cultural também. Adaptação. Então, isso você ter alguém que está na Europa, que entende para conversar, é muito diferente de sair atirando para todo lado. Né? Bastante, bastante. Sabemos bem, ficamos felizes aqui de participar dessa jornada aqui que está só começando, né? Sim. Porque ainda tem muito chão ainda. Tem. Legal. Gente, para quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Igor, professor Igor, historiador Igor, escritor Igor, aqui embaixo nós deixaremos tanto as mídias sociais, os links aqui dos livros, e conte aqui quais são os livros que a gente vai disponibilizar o link aqui para o pessoal que quiser comprar. Sim. Poder acessar, e o seu site também, Igor? Sim, meu site é o www.igorcdcasa.com. Ótimo. E meus livros estão à venda na Amazon, só procurar pelo meu nome ou pelo nome Sua Próxima Parada Além da Imaginação. O link também está na minha página, né? Pode comprar pela Amazon com segurança, chega certinho em casa. É o livro sobre a história da série Além da Imaginação, que é o trabalho em língua portuguesa. Acho que tem até algumas informações que nem os livros do pessoal dos Estados Unidos têm. Foi coisa que eu peguei no arquivo, que nem os livros, que às vezes o pessoal pensa, né, o pessoal estuda muito nos Estados Unidos, mas tem um livro em português com a mesma qualidade, que eu espero, do material em inglês da história da série Além da Imaginação. Que legal, que legal. E acompanhe aqui embaixo, então deixaremos na descrição os links para vocês que quiserem conversar aqui e conhecer um pouco mais do trabalho do Igor, tá bem? Deem o seu like, compartilhem, sigam aqui conosco e acompanhem essas pessoas brilhantes aqui como o Igor, contando aqui a sua trajetória. Obrigada e até breve. Obrigada, Igor. Obrigado você, Marina. Obrigado pessoal. E até breve.